Oi, gente. Diante de tragédias, você já teve vontade de ajudar e não sabia como? No passado, eu me fiz essa pergunta e me respondi saindo a campo em 3 desastres naturais. Contando com a ajuda de associados da Shalom e de outros doadores, fui vivenciar a dura realidade de uma calamidade. Apesar de confinado, não dá para ficar indiferente ao que está acontecendo. Pedi uma amiga, fundadora do Balé de Paraisópolis, que me apresentasse ao presidente da União dos Moradores de Paraisópolis, para saber como eu poderia ajudar. Depois de diversas conversas com Gilson Rodrigues, fiquei convencido de que com apoio financeiro e com a sua força e liderança, ele tem total capacidade de lidar com essa emergência. Olá, sou Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis e coordenador nacional do G10 das Favelas. A situação das favelas do Brasil e aqui em Paraisópolis, ela é de calamidade pública. Nós precisamos de ajuda de todos para poder nos organizarmos para fazer com que a comunidade possa se salvar dessa crise. É de responsabilidade do líder da rua, do presidente da rua, ajudar na entrega das doações, ajudar na entrega de mantimentos, de material de higiene, de tudo que for necessário para que essa família possa permanecer em casa. Também é de responsabilidade deste voluntário receber as informações com relação a qualquer situação de gravidade, de doença, alguma coisa, para que a gente possa levar essas pessoas ao médico, qualquer coisa do tipo. Então, nós vamos nos conectar através da Associação de Moradores, nós vamos ter diariamente 2 vans que vão levar esses mantimentos para os locais. Nós estamos montando uma estrutura aqui de guerra, porque nós estamos entendendo que nós estamos sendo abandonados à própria sorte. Então nós precisamos aqui de 2 vans, nós precisamos de uma ambulância. O SAMU não chega em Paraisópolis e não chega na maioria das favelas. Então quem vai socorrer as pessoas doentes aqui em Paraisópolis? Precisamos de uma ambulância que fique à disposição da nossa comunidade e se o governo não disponibilizar, nós vamos ter que alugar ou comprar uma ambulância, estamos precisando disso. E também nós estamos organizando espaços para abrigar as pessoas que, numa eventualidade de não ter UTI e de não ter espaço nos hospitais e de não ter lugar para ficar, pelo menos nós queremos colocar um espaço de acolhimento, como um hospital de campanha, mas não é um hospital porque a gente não tem condição de ter um hospital. Mas nós queremos ter um espaço com colchão para as pessoas se acomodar, nós estamos construindo uma cozinha de impacto, precisamos dessa cozinha. Ou seja, nós estamos nos organizando através do Comitê dos Bairros, dos presidentes das ruas, criando uma conexão cada vez mais forte e uma rede de solidariedade entre a nossa comunidade para um proteger o outro. Também nós temos uma operadora de celular em Paraisópolis, a Paraisópolis Celular. E a Paraisópolis Celular vai distribuir chip para os moradores para facilitar a comunicação entre nós e também nós vamos conseguir mandar diretamente através de SMS informações sobre a nossa comunidade e os nossos desafios. Também estamos colocando carro de som passando na comunidade, estamos colocando faixa para conscientizar as pessoas. Nós esperamos que a sociedade no geral consiga nos ajudar, que a gente possa se tornar seres humanos melhores a partir disso, mas que principalmente que o governo crie uma política pública específica para as favelas. Não dá para deixar as favelas à sua própria sorte. Tem política para salvar os bancos, tem política para salvar os shoppings, tem políticas para salvar o varejo e a palavra favela até agora ninguém falou como salvar. David de Lebov, dos mestres racídicos singular e humilde, ensinou certa vez: se as pessoas vêm até você em busca de auxílio e você diz a elas, Deus certamente lhe ajudará, então você está agindo deslealmente com Deus, porque devemos entender que Deus envia para a gente as pessoas para ajudar e não devemos devolver isso para Deus. Pesach, em 2020, no respondería a tradición espiritual de nuestro povo si no abrísemos nuestros corazones, nuestros bolsos y nuestras casas a las personas más necesitadas. Tradicionalmente se construyó un fondo llamado Ma'ot Hitin que tiene como objetivo ayudar a las personas más carentes y vulnerables de nuestra sociedad. En este año, na época do coronavírus y pandemia, es nuestra obligación moral y espiritual poder ajudar os mais vulneráveis. Por isso, quero convidar vocês, a cada a participar, colaborar, abrindo seu bolso e seu coração. Embora eu já tenha aportado minha contribuição, continuo inquieto com a situação dessa comunidade e hoje convido você a me acompanhar nessa empreitada. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Vamos?